irmãos, a carta de Tito, no capítulo 2, versículo 11, ela diz para nós assim: os efeitos da graça de Deus. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Na expectativa de nossa esperança, feliz a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a nossa iniquidade, e nos purificar e nos construir, seu povo da predileção, zeloso na prática do bem. Palavra do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós podemos ver que a graça de Deus sempre esteve sobre o coração da humanidade. A graça de Deus, através do Espírito Santo, sempre esteve presente na igreja e no coração dos seus filhos. É que muitas vezes nós não temos a dimensão dessa graça, não temos a dimensão desse Espírito Santo que quer nos santificar, que quer ser revelado, que quer ser amado, que quer ser vivido e vivenciado em nossas vidas. Por isso hoje Deus nos convida pela sua palavra a vivermos essa graça e também sermos justificados por essa graça que paira sobre nós nesse tempo tão difícil do qual nós estamos passando. Não é por mérito, não é por graça, sim, mas nós não merecíamos tudo isso, né? Mas a misericórdia nesse tempo do qual nós vamos logo a pouco viver a grande festa da misericórdia, Deus vem com o seu amor através do seu Filho Jesus, que se entrega por cada um de nós para nos purificar, para nos limpar, para nos restaurar das nossas iniquidades, dos nossos pecados, dos nossos traumas, dos nossos medos, das nossas limitações, de tudo aquilo que nós possamos estar vivendo nesse tempo. Deus vem com a sua graça sobre cada um de nós. Vem dizer que pela graça do Espírito Santo nós temos o poder de nos justificar, de nos purificar, isto é, dos nossos pecados, e voltar à nossa amizade, voltar à nossa intimidade com Deus, voltar ao nosso espírito, voltar o nosso coração para Deus. E nesse tempo nós estamos vendo a nossa juventude, os filhos amados, os filhos prediletos, os filhos escolhidos pela excelência do Senhor, a tomarem os seus caminhos, por mais diversos que sejam eles nesse tempo. Muitos da nossa juventude hoje ainda está escolhendo de forma errada, de maneira errânea, o pecado, o caminho do pecado, e Deus quer nos libertar. Deus quer levantar uma juventude sã, uma juventude que vive a santidade, que busca o seu espírito, que faz a comunhão de jovens e mulheres, homens e mulheres santas, para viver nesse tempo o impulso do Espírito Santo de uma igreja que vem se levantando, de uma igreja que está aí a cada dia nos dando a graça de sermos homens e mulheres novos pelos sacramentos. Jesus está hoje dizendo a mim e a você, para cada um de nós, que Ele veio para nos ensinar a renunciar o mal que existe em nós, mas também do mal que há fora de nós. E precisamos, nesse tempo tão difícil do qual nós estamos passando, escolher a dizer não ao pecado, a dizer sim à graça de Deus, uma vez justificados pelo Espírito Santo, uma vez justificado pela palavra, uma vez justificado pelo Cristo que ressuscitou. Eu e você, a nossa juventude, a juventude do Brasil, a juventude do mundo, de cada estado, precisamos dizer não ao pecado. Que o pecado ele vai entrando na nossa vida de uma maneira tão silenciosa que muitas vezes nós o não percebemos, e quando o percebemos, ele já deixou cicatrizes, feridas, marcas em nós, que se nós não tomarmos consciência, nós carregamos para o resto da nossa vida. Por isso hoje nós precisamos decidir a romper com o pecado e dizer sim para a graça de Deus, que é muito maior do que os nossos medos, muito maior do que o nosso pecado, muito maior do que as nossas quedas. A graça de Deus é a graça incondicional do amor do Pai, que se entregou por cada um de nós. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não tenham medo dessa graça, não tenham medo desse Espírito Santo que quer nos purificar. O poder do Espírito Santo tem a participação na paixão de Cristo, de morrermos para o nosso pecado e nos levantarmos pela ressurreição do Cristo ressuscitado, que habita no meio de nós, que está vivo e quer hoje nos dar essa graça de forma gratuita.
não quer cobrar nada de nós, não aponta o dedo, não nos julga. Simplesmente nesse tempo Deus quer nos amar. E nós, como jovens, como uma juventude, como um povo escolhido, um povo de Deus, aonde está a nossa confiança? Meus queridos irmãos, nada nesse tempo pode nos abalar, nada pode nos tirar da graça, nada pode ser maior, nada pode ocupar o nosso coração, a não ser a graça de Deus, a força do Espírito Santo. Por isso, eu quero fazer um desafio a você. Durante esse tempo, quem tem sido a sua confiança? Será que nós estamos colocando a nossa confiança nos nossos medos? Será que nós estamos colocando a nossa confiança nas nossas quedas? Será que nós estamos colocando a nossa confiança naquilo que nós sabemos fazer? Naquilo que nós sabemos executar? Não, a nossa confiança, ela tem que vir do ressuscitado. A nossa confiança tem que vir do coração misericordioso de Jesus, por onde aquela flecha, aonde aquela lança rasgou o lago aberto de Jesus, aonde jorrou sangue, jorrou água, aonde nós somos totalmente lavados, totalmente purificados dessa graça. Por isso, nesse tempo, nada e ninguém pode nos tirar dessa graça, pode nos afastar dessa graça, a não ser, amados irmãos, o Espírito Santo que vem sobre cada um de nós com força, com poder, com ânimo, com unção, que venha para nos levantar nesse tempo e nos dar a ousadia de sermos cristão verdadeiro, que professamos a nossa fé, que praticamos o Cristo, que creiamos no Cristo. Por isso, amado irmão e amada irmã, hoje, agora, porém, independente de qualquer lei, independente de qualquer coisa que seja manifestada pela justiça de Deus, nós precisamos testemunhar pela lei que vem dos nossos profetas. Isso sim, diz profeta, a justiça, amados irmãos. A justiça que vem do coração de Deus, que opera pela fé em Jesus Cristo, em mim e em você, em favor de todo o povo de Deus que crê. Por isso não há diferença, amados irmãos, sendo que todos nós pecamos um dia, todos pecamos, mas que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, hoje todos nós estamos privados na glória de Deus. Tá? E justificados gratuitamente pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua bondade. Deus os expôs instrumento de propiciação, amados irmãos, por cada um de nós em seu Filho Jesus. Oh, meu amado, oh, minha amada, durante esse tempo, tá doendo, tá ferindo, tá machucando? Diga não ao pecado. Diz assim a graça de Deus. Hoje Deus quer levantar essa juventude. Deus quer despertar. O desperta é exatamente, acordar do sono que nós estávamos dormindo, né? Nós precisamos hoje dizer sim à vontade, à graça, à unção, o poder de Deus que vem sobre nós, e que o Espírito Santo possa nos dar força, coragem e ânimo, para que nesse tempo possamos de fato professar a nossa fé num Deus que está vivo, que está ressuscitado. Por isso, hoje, eu renuncio ao pecado em nome de Jesus, e creio que você e a sua família também, porque a graça de Deus, a palavra de Deus, ela diz aqui para mim e para você, manifestou com todo efeito a graça de Deus. Se manifestou em mim, em você, na sua família, pois a palavra de Deus vai dizer que, né, crê no Senhor teu Deus, que será salvo tu e a tua casa. Por isso, não tenha medo de dizer não para o pecado nesse tempo, porque nesse tempo nós somos muitas vezes tentados a estarmos nos nossos afazeres, a estar no nosso comodismo, a não ler a palavra, a não jejuar, a não confessar os nossos pecados, a não dobrar os nossos joelhos, a não ter intimidade com Deus. Nós estamos realmente num tempo muito difícil, onde o inimigo de Deus, do qual ele não muda, ele vai fazendo com que o povo de Deus, o povo eleito, o povo escolhido de Deus, os seus filhos e filhas, vão se ficando num mundinho fechado, aonde ele vem com as suas maquinações, aonde ele vem exatamente com os seus prazeres, né? É gostoso assistir televisão, é gostoso ler um livro, é gostoso ler mas o mais gostoso de tudo nesse tempo é dobrar os nossos joelhos, viver uma intimidade profunda com Deus e dizer, Senhor, pela sua graça, pelo seu amor, pela força do Espírito Santo, eu me coloco à sua disposição, para que nesse tempo, Senhor, a minha oração chegue aos seus ouvidos. Muda, Senhor, essa história do nosso país, do nosso mundo e na nossa nação, e que o Senhor se levanta sobre a nossa geração, sobre a nossa juventude, sobre o seu povo escolhido, como um Deus forte,
um Deus santo, um Deus poderoso, que possa nos levantar de uma forma, na sua plenitude, tão grande, tão grande, tão grande, para que os homens, assim vai dizer a palavra de Deus em Mateus, isto são maravilhas aos olhos de Deus.